Quem é o dono da banda? E você é o dono do canal dos Lycans. Hoje a gente vai questionar sobre a necessidade de um líder, de um chefe da tribo chamada banda. Toda banda tem um líder? Cara, eu acho que nem toda tem, mas todas deveriam ter. Se eu falar, por exemplo, o nome de uma banda pra você, você consegue falar o líder pra mim? Talvez. Vamos falar as bandas, vamos começar fácil. Quem é o líder da banda Fresno? O Lucas. Por que o Lucas é o líder da banda Fresno, na sua opinião? Porque ele, aparentemente, né, ele toma as decisões, ele sempre tá à frente da banda, muitas vezes quando até a banda não está presente, ele tá se apresentando como a banda, inclusive, né, tipo... Acho que a banda, no caso dele, até mais, assim, tipo, ele é um focal point, assim, muito grande da banda. Vamos, outro fácil. Quem é o líder do Depois da Tempestade? Aí, acho que é o Vitor. Pelo mesmo motivo, ele é o cara que tá presente. Ele é o cara que tá presente, que está sempre trocando ideia, que representa a banda muitas vezes, né, inclusive. Certo. Mas você acha que esse cara que representa a banda, ele necessariamente tem que ser o líder? Ele pode simplesmente ser o cara mais carismático. Você acha que o líder, por exemplo, ele tem que saber fazer tudo? Ele tem que saber fazer a parte de, por exemplo, ele tem que ser o frontman, o cara comunicativo, o cara do marketing, ele tem que saber de composição, ele tem que saber fazer a parte das redes sociais, ele tem que entender sobre qualidade de gravação. Você acha que o líder tem que ser esse cara, tipo, o cara que sabe tudo? Não, acho que não. Acho que o líder ele tem que saber administrar isso dentro da banda. Ele não precisa saber tudo. E na maioria das vezes não sabe, até porque são muitas coisas, né? Tipo, é muito difícil saber de tudo. Mas ele tem que administrar isso muito bem. Eu acho que isso se reflete muito quando a gente vê empresas que às vezes você vê um cara e você fala, mano, por que aquele cara é o chefe se ele não tem o mesmo conhecimento técnico que eu? Só que às vezes é justamente isso, ele é um líder, ele consegue administrar cada característica de cada pessoa, né? Ele não necessariamente sabe fazer, mas ele sabe controlar e coordenar isso, né? Então você acha que toda banda tem que funcionar como se fosse uma empresa? Sim. No mínimo, tem que ser bem próximo disso. Pra dar certo. Senão é um monte de artista fumando baseado e fazendo arte na praia. Sim, senão fica meio que assim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a banda pode ter mais de um líder? Eu acho que a banda não pode ter mais de um líder. Eu acho que a banda pode ter pessoas mais presentes, pessoas que se envolvem mais, pessoas que dão mais opinião em todos os assuntos da banda, mas necessariamente tem que ter uma palavra final, entendeu? Tem que ter um cara que vai ser o cara que vai falar, mano, tem que ser dessa forma. E aí a parte desse líder, né, é bem complexo, porque quando a gente fala de líder, quando a gente fala de banda de líder, é automaticamente aquela imagem de o dono da banda, né? O dono da bola, o dono da parada. E não é necessariamente isso, né? Quando a gente fala de um líder da banda, é meio que o cara escolhido pela própria banda. Geralmente a própria banda elege, tipo, o cara que tem mais a ver com isso, que quer coordenar ou que coordena melhor. E aí esse cara se dedica a fazer as peças se encaixarem. Então, por exemplo, a gente estava falando, tipo, o cara tem que saber de tudo? Não, então a gente tem que ter líderes dentro da banda. Líderes, por exemplo, que vão definir a gravação. Tipo, onde grava? Bem, quem define gravação é tal pessoa. Quem define a parte de marketing e redes sociais é tal pessoa. Como se fosse aí, fazendo o governo, um presidente e os ministros, né? Tipo, o presidente não tem que saber, por exemplo, de toda a pauta da saúde, da economia, da educação e saber como interagir e resolver todos os problemas. É por isso que ele confia nos ministros que trazem a solução para ele. E aí, no caso, ele só dá uma palavra final, que é o que deveria acontecer, né, nessa hierarquia. E a gente tá tendo um reflexo aí bem negativo disso, né? Sim. É engraçado, você deu o exemplo do governo, que eu acho que também é uma coisa bem próximo de até nesse lance dos ministros, né? As coisas estão na mão dos ministros que têm essa responsabilidade. E quando o ministro não tem aquela característica, ou tipo, vai um pouco além dele, aí ele meio que terceiriza, aí tem que contratar uma outra empresa, né? Por exemplo, se você não tem alguém que faça o design da sua banda, aí você vai contratar alguém. Se tem alguém que não faça a gravação, então aí você começa a terceirizar, né? Você começa a buscar fora também. Então a gente definiu que o papel do líder é poder gerenciar essa loucura toda chamada banda. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a melhor forma, na sua opinião, de escolher um líder? Uma eleição? Deixa acontecer naturalmente? Eu acho que tem que acontecer naturalmente,
porque às vezes o cara não sabe que ele tem as características necessárias para ser o líder, porque às vezes numa eleição pode acabar vindo alguém que é mais carismático, que é igual você falou, o líder não necessariamente precisa ser o cara que se apresenta. Eu acho que na maioria das vezes mas não precisa. Ele pode ser o cara mais dessa parte de coordenar as coisas e um outro mais carismático ter essa parte de aparecer e representar a banda. Mas que acho que numa eleição poderia cair nesse erro, né? De escolher alguém mais carismático e não necessariamente o melhor líder. E deixando acontecer naturalmente, eu acho que vai aparecer um líder melhor, né? E você, o que você acha? E aí, deixa eu te fazer Eu acho a mesma coisa, cara. Eu acho que eleição é um bagulho foda. Só que eu tenho uma preocupação, que até tenho nas minhas bandas, por exemplo, e quando o líder estiver errado? Quando, tipo, a banda não concordar com uma definição do líder, o que acontece? Como que você... Ele é o líder, porra. Como que você faz? Derruba o líder? Enche ele de murro? Como é que é? Cara, é que, assim, a gente tá tendo, de certa forma, uma conversa bem evoluída, né? De... tipo, nós dois tem banda há muito tempo, né? Hoje, eu não faria isso, acho, de derrubar o líder. Talvez se o cara é o líder e ele tem o controle ali, eu acho que talvez eu sairia da banda. Há tempos atrás, nas primeiras bandas, eu acho que eu talvez iria mais pra esse lado de fazer o corpo mole, ou talvez até aquele lance do jogador quando quer derrubar o técnico, tá ligado? De tipo, ali ir minando. Então, assim, mas um lance de inexperiência, né? E não saber conversar e tal. Mas se você não pode sair da banda, velho, vamos dizer que hoje na Ato Heróico eu sou o líder. E aí eu escolho uma coisa que você não concorda, que você acha que é ridículo, que você é contra, e você não concorda, só que você não quer sair da banda. Você não vai sair da banda Ato Heróico porque eu escolhi como líder algo errado. O que você faria? Então, aí, pela experiência de hoje, eu acho que eu tentaria conversar. Se fosse ainda assim levado adiante uma coisa que eu não quisesse, eu aceitaria. Agora, a não ser que essa coisa contradizesse algo que eu tenho como princípio, né? Vamos supor, você fala assim, mano, vamos fazer uma letra idolatrando o Bolsonaro. Aí eu falo, não, então... Eu pensei no mesmo exemplo, sabia? É que é um exemplo meio unânime, né? Então... É fácil, né, falar disso. Sim. E, então, aí eu acho que, tipo, já vai em algo que é além da banda, né? Tipo, tem decisões, tipo, vamos gravar a música A ou a música B? Eu quero a A. Aí você, não, vamos gravar B por isso, isso, isso. Aí beleza, tá ligado? É uma escolha, tipo, quase comercial, mercadológica ali. Mas aí, tranquilo. Se você pensa algo ético... você pensa diferente? Como é que você vê isso? Não, mano, é uma coisa. Eu acho que a gente amadurece, né? E junto com amadurecer, entender que às vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Então, às vezes numa eleição democrática para escolher uma música para gravar, por exemplo, vai escolher uma música que você não gosta, às vezes vai ficar empatado e o líder vai escolher uma coisa que às vezes não é o do seu interesse. Só que se não for algo que contradiz aí o seu conceito ético, mano, bola pra frente, vai embora, arrebenta. E se for algo que contradiz o seu conceito ético, por mais que você não queira sair da banda, não é a banda certa pra você. Ou não é o líder certo pra sua banda, se for uma escolha do líder, né? Aí tem que derrubar no murro. Chegou aquele momento que a gente diz tchau. Arrivederci. Chegamos aí mais um final de vídeo. Foi bem interessante ter essa conversa, né? Uma conversa que eu acho engraçado de, tipo, pensar anos atrás. Talvez eu não concordaria com nada, né, disso. A gente amadurece, né? A gente evolui. Sim, tipo, você ia querer, de repente, brigar e discutir, espernear e não sei o quê. E hoje é um pouco mais simples, talvez. Né? E se você aí que tá assistindo, você é o líder da sua banda? Quem é o líder da sua banda? E fala pra mim, quem é o líder do Metallica? Quem é o líder do Architects? E quem é o líder do Devendra? E a gente conversa aí nos comentários. É aleatório assim mesmo? É.